Gente, é só eu que sou maluca da cabeça. É, mas tem que ser maluco da cabeça, né? Eu ser maluco do que? Pé? Enfim, é só eu que sou doida, tipo assim, do nada, do completo nada, me dá uma vontade de pegar tudo que eu tenho, que eu não ando até qualquer coisa, e sair viajando pelo mundo, tipo, fazer uma road trip. Sabe? Igual, ai, não é road trip que chama, gente, road trip. Na verdade, é aquelas viagens que a galera faz com os amigos e tal, um carro e tal, essas coisas, né? Mas é tipo, não tem aquela galera que tipo, entra dentro de um carrinho e sai viajando pelo mundo. É isso que eu tenho vontade de fazer, gente, assim, às vezes do nada. E aí eu fico assim pensando, ai, gente, imagina, Deus, você catar tudo que eu tenho, entrar dentro de uma coisinha e sair viajando. Ai, que vontade. Mas enfim, esse é o assunto do vídeo. Hi boys, hi girls, tudo bom contigo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu sou a Ana e today, eu vou indicar alguns books pra vocês. Só que assim, vai ser de um jeito diferente, entendeu? Porque eu não vou só chegar aqui e falar, ai gente, lê esse livrinho aqui, muito legal, muito bacana. Eu vou te convencer a ler o livro pela primeira frase do livro. Então, tem alguns livros aqui que eu separei, que aí vamos ver quantos que eu vou ler aqui, né, gente, as frases, porque se tiver ficando muito grande o vídeo, eu deixo alguns livros pra fazer em outro vídeo. Mas eu separei alguns livros aqui pra fazer essa parada aí, de, tipo, ler as primeiras frases e te convencer a ler o livro só pela primeira frase, entendeu? Eu vi isso muito lá no TikTok, sabe? Só que, ai, gente, eu gosto do negócio do vídeo, sabe? Vídeo. Esse negócio de... Lá, eu vi muito, tipo, de imagem, sabe? Aquela coisa, de começando a ler livros pelas primeiras frases. Aí tem as imagens, né? As fotos das frases dos livros. E I don't like this. Eu gosto de vídeo. E eu imagino que você também gosta. E aí, vamos fazer esse vídeo aqui pra te indicar livros. Hoje eu tô com a camiseta do Tottenham porque I'm so one princess. Sim, sou uma princesinha, but I like the football, né? Eu gosto de futebol, gente. Minha mãe falou tanto que ela tava agradecendo a Deus que tinha vindo menina que não ia gostar de futebol, que aí ela pagou a língua, né, gente? Porque I love futebol, entendeu? E não é só eu. Gente, o cachorro já começou, né? Não é só eu. Eu tenho mais duas irmãs, né? Somos 3 mulheres que gostamos de futebol. E aí minha mãe, por último, teve um menino, que as meninas tá caganhando com o futebol. Ela falou tanto que agora as mulheres amam futebol e o menino tá caganhando pro futebol. Mas ele também é do negócio do jogo, só que é jogo online, é videogame, essas coisas. Mas esse é o assunto do vídeo. Foco, Ana. Vamos pro negócio do vídeo. Então, se você gostou da ideia do vídeo, já se inscreve aí no canal, curte o vídeo e vambora. Ah, e se você ficar com vontade de ler algum desses livros que eu ler a frase aqui, tu já diz aí nos comentários, tá? E se você quiser um outro vídeo deste, tu fala também, né? Porque eu não tenho uma bolinha de cristal pra adivinhar o que você quer, tá, meu filho? Ai, maluca essa menina, né? Enfim, vamos com este livro aqui. Eu amo. Ai, gente, eu amo esse livro aqui. Eu li ele em 2023? Ou foi 2024? Não, foi 2023. E 5 estrelas favoritado. Amo. Então, eu vou começar lendo a primeira frase pra vocês. Na verdade, assim, antes do primeiro capítulo, a gente tem aqui um prólogo. Que o prólogo, ele já, tipo, tem umas anotações que eu fiz aqui, tá, gente? Umas coisas que eu mostrei spoiler pra vocês. Se eu ver que tá mostrando, eu corto essa parte. Mas enfim, eu não vou ler o prólogo, porque o prólogo, ele, assim, é um pouco mais poético. Então, assim, nem todo mundo é muito poético. Mas a primeira frase que esse livro começa... Nossa, gente... Já pegou-se no meu coração. Vou ler pra vocês aqui a primeira frase, que inclusive tá marcada, e eu escrevi. Primeira frase maravilhosa. Ai. Que é a seguinte frase. 6 foram mortos e um ficou ferido naquele dia. Silence. Gente, maravilhosamente maravilhoso, entendeu? Tipo, 6 foram mortos e um ficou ferido naquele dia. Gente, você não sabe o que tá acontecendo. Tu fica tipo, como assim morto? Como assim? Sabe? Então, é muito bom. 6 primeiro... Ah, tá, depois... Ah, isso aqui já é spoiler, né? But é muito bom. Muito bom. Já deixa você com, tipo assim, uma pulga atrás da orelha. Tu já fica tipo... Como assim foram mortos? É um livro de suspense? É o quê? É drama? É maravilhoso. Ai, gente. Ai, que eu tenho vontade de pegar o livro e, tipo, começar a ler ele agora de novo. Convencer vocês a lerem. Eu não vou ler
A próxima frase também, né? Porque, tipo, já vai dar o spoiler do livro. E aí você pega o livro, vai ler. E aí você descobre o que acontece. Mas aqui a gente vai ter a história do Yoon-jae. E ele tem alexitimia, que é essa incapacidade de sentir, distinguir emoções. E aí ele tá aí dentro desse contexto, dessa história, dessa primeira frase aqui. Entendeu? Leia. E se eu não tô doida, ele tá no Kindle Unlimited. Então, tipo, se tu estiver assinando, tu pega lá e pra ler. Pode ser que não esteja mais, porque, né, gente, enfim. Eu vi no Kindle Unlimited uma vez, but pode ser que já não esteja mais. Porque teve um livro que eu peguei uma vez pra ler no Kindle Unlimited. E, tipo, já no outro dia, já não tava mais no Kindle Unlimited. E aí, eu dei sorte que eu tinha desligado o Wi-Fi do meu Kindle, que aí o livro não saiu do meu Kindle, e eu só liguei o Wi-Fi quando eu terminei de ler o livro, que era pro livro não sumir de lá. Graças a Deus. Mas, assim, a dona Amazon é maluca, então pode ser que não esteja lá mais. Mas leiam este livro. Amém, Deus, maravilhoso. E, inclusive, ele é recomendado pelos meninos do BTS. Eu não lembro, eu acho que foi o menino Yoongi, que a música lá, Amigdala, é inspirada nesse livro, se eu não tô doida. Tem alguma coisa assim. Então, leia se também tu curte o negócio do BTS. Ok? Meu Deus, parei. Ai, ai. Enfim, agora vamos para o próximo book, né? O próximo livro. Que esse aqui também, gente, é maravilhosíssimo de bom. Que é o livro Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo. Que, curiosamente, assim, né? A primeira frase do livro... Oh, meu pai do céu. Peraí. É o quê? Eu estou pensando em acabar com tudo. Então, assim, aí, pra que eu me joguei pra trás, gente? Tá com a minha cara na parede? Enfim. A primeira frase do livro é Eu estou pensando em acabar com tudo, que é o título do livro. E assim, eu não sei você, but quando eu comecei a ler o livro e eu li, eu estou pensando em acabar com tudo, eu pensei, gente, o que essa pessoa tá querendo acabar com tudo o quê? Tipo, ela tá querendo se tirar da vida? É isso? O que tudo é esse? A primeira pensamento que me veio em mente foi ela que tá querendo se tirar da vida, né? Tá querendo se desviver. E aí eu fui lendo, e quanto mais você lê, mais você vai criando certezas que lá na frente tu descobre que não tem nada a ver. Ai, gente, eu vou ler a próxima eu vou ler, sabe, esse parágrafo todo aqui pra vocês. Esse primeiro parágrafo, que é pra você pegar a visão e querer ler esse livro. Que aí a gente tem, eu estou pensando em acabar com tudo. Quando esse pensamento chega, ele fica, gruda, perdura, domina. Não há muito que eu possa fazer. Confie em mim. Não vá embora. Fica lá, quer eu goste ou não. Está lá quando eu como, quando vou me deitar. Está lá quando durmo. Está lá quando acordo. Está lá, sempre. Vê se não te dá vontade de ler esse livro, gente. Ai, eu me engasguei comigo mesma. But, gente, é muito bom, muito maravilhoso. Gente, assim, é um livro que não é pra todo mundo, tá? Assim, nem todo mundo vai gostar do livro, porque ele, assim, você tem que, tipo, gostar de coisas meio estranhas, meio, tipo, uma coisa meio esquisita que você sabe. Porque esse livro aqui, eu li ele, mas na verdade eu nem aproveitei tanto da leitura, porque esse era um livro que eu estava lendo, que, tipo assim, eu não tava entendendo nada do que tava acontecendo, mas eu estava gostando da história, sabe? Tipo assim, não é que eu tava gostando também, mas é porque eu não conseguia parar de ler, entendeu? Quanto mais eu lia, mais eu queria ler, mesmo que eu não estivesse entendendo porcaria nenhuma. E aí, quando chegou no final, que eu descobri o plot, eu fiquei tipo... Gente, isso tava na minha cara o tempo todo, but eu não percebi. E aí, gente... Ai, gente, é muito bom, tá? Não é um livro pra todo mundo. Tem muita gente que lê esse livro e não gosta, e eu entendo porque a pessoa não gosta. Porque, tipo assim, você tem que ser uma pessoa que gosta de umas coisas meio lelezinha da cuca pra você gostar disso daqui, entendeu? Porque senão você não vai gostar, gente, não vai. Mas eu acho que vale a pena. Gente, esse livro já esteve no Kindle Unlimited, já saiu, já voltou, e eu acho que ele não está mais lá, mas quem sabe ele tá lá. Então, se por acaso eu achar ele lá, eu deixo aqui o link pra vocês na descrição, tá?
ou nos comentários fixados, porque, né, a Amazon é bem maluca. Tem hora que ela põe os livros, aí depois ela fala, não vou pôr mais não. Aí ela tira. Aí tem hora que ela fala, não, eu quero pôr sim. Aí ela põe de novo. Aí ela fala, não quero mais não. Aí ela tira. É maluca essa dona Amazon. Mas eu acho que esse livro é muito bom, tá? Muito maravilhoso. E assim, eu recomendo, se você pega esse livro pra ler e você não entender neca de pitibugiriba do que aconteceu aqui, tu pega e vem aqui pro YouTube e vai assistir vídeos sobre este livro. Inclusive, um vídeo que eu assisti que eu amei, que me fez assim, sabe, explodiu minha mente, que eu consegui compreender o livro em si, foi o vídeo da Beatriz Paludeto, que ela fez, né, sobre o livro. E cala a boca, show. Esse vídeo fez com que eu conseguisse compreender muito mais a história do que eu tinha entendido, sabe? Até mesmo porque eu não tinha entendido muita coisa, sabe? Então foi muito bom, foi muito maravilhoso, porque às vezes a gente termina o livro e a gente não consegue entender muito bem a história, e às vezes a gente não gosta do livro porque a gente não conseguiu entender a história, sabe? E, sabe, você chega aqui no YouTube, você vê algum vídeo sobre o livro, já te ajuda pra caramba, você já entende ali o que aconteceu, a parada e tal. E aí você já consegue ver o livro com outros olhos, tá? Então, leia. E esse livro aí a gente vai acompanhar um personagem aí que tá pensando em acabar com tudo. Na verdade, uma mulher, né? Que ela tá indo mais o namorado dela encontrar a família dele, né? Jantar mais a família dele. E ela está pensando em acabar com tudo. E aí você vai ter que ler pra você descobrir o que ela tá pensando em acabar com tudo. Um beijo da Anitta. Mas enfim, gente, leia esse livro, tá? Mas já vai pensando que ele não é pra todo mundo, que ele não é um livro facilzinho de entender. Você fica meio perdido na história, mas lá no final tu entende, tá? E aí te dá vontade de ler o livro todinho na mesma hora que tu terminou, pra pescar tudinho que você não tinha pescado antes, né? Inclusive, é um livro que eu quero reler. Ele não é grande, gente. Será que eu pego ele pra reler esse ano ainda? Ai, 222 páginas. Assim, e o livro, ele é bem rápido de ler. Eu acho que dá pra me ler. Quem sabe eu ainda não pego pra ler esse ano ainda. Pra reler, no caso, é porque eu já li. Então, partiremos para o próximo livro. Agora, o próximo livro, que é maravilhoso esse livro, gente. Ai, eu amo. Que assim, na verdade, todos esses livros que eu tô indicando pra vocês, eu já li, né? Então, assim, né? Tem razão de eu estar indicando. Mas esse livro aqui, eu amo muito. Eu li ele no ano passado e já quero reler ele, porque eu amo. Que é Mariposa Vermelha. Esse livro aqui, iconic, maravilhoso. Gente, o melhor personagem que eu já li tá nesse livro aqui, tá? E aí, vamos ler a primeira frase. E o cachorro não cala a boca. But, leremos. Né? Capítulo 1, primeira frase. Quando o convoquei, ele pareceu vir de má vontade. Aí, quando você lê essa primeira frase, tu já fica com um piolinho assim atrás da orelha, sabe? Piolho, gente, pelo amor de Deus, eu repreendo em nome de Jesus, mas não é piolho. Nossa, pelo amor de Deus, eu já dei tanto piolho na minha infância, na minha adolescência, na pré-adolescência, na verdade, né? Cala a boca, cachorro. Deus me livre. Vou ter que silenciar esse cachorro todinho na hora de editar o vídeo. Mas enfim. E aí, gente, tu já deixa aquela pulga atrás da orelha. Meu Deus, eu não tô dando conta de falar. Já te deixa aquela pulga atrás da orelha, porque, tipo, quando eu convoquei, ele pareceu vir de má vontade. Tipo, quem que foi convocado? Quem que convocou? Quem é que tá vindo? Quem que é essa pessoa? Ela é uma rainha porque tá convocando os outros? Aí tu continua lendo, aí o trem vai ficando bom. Vamos ler mais um pouquinho também desse, né? Porque vai dar um contexto um pouco melhor da história, vai dar vontade de ler em você. Eu sei que vai dar. Vamos ler então. Quando o coloquei, ele pareceu... Coloquei, oh meu Deus. Ô Ana, tu não sabe ler não, minha filha. I'm sorry, galera. Vamos de novo. Quando o convoquei, ele pareceu vir de má vontade. Diferente da forma elegante e fluida com que achei que chegaria. Envolto em fumaça, ele caiu tropeçando entre as folhas de amoreira e quase derrubou o prato que eu havia enchido de sangue em sua homenagem. Os braços compridos arranhando o piso de tacos. Vai me dizer se tu não for com vontade de ler. A gente só pega, lê e é maravilhoso, tá, gente? A gente vai ter uma personagem aqui que, tipo... A gente era pra me conversar e vocês a ler só com a frase, né? Por que eu tô explicando o livro? Eu também não sei.
Mas aqui a gente tem uma personagem aí que tem um negócio de magia nessa cidade. Que isso aqui, tipo, é tipo em As Crônicas do Rei Arthur, que a magia tá proibida. É proibido o negócio da magia e tal. É uma coisa ali má vista. E aí a mãe da protagonista foi assassinada décadas atrás, e aí agora ela quer buscar vingança contra a pessoa que matou a mãe dela, e aí ela, né, invoca aí um demon pra poder ajudar ela a matar essa pessoa. E aí vocês lêem, e aí descobrem o resto da história. Um beijo da Anitta. Mas enfim, gente, muito bom esse livro. Esperem pra vocês se apaixonarem pelo personagem do Tolu, tá? Só vai sabendo disso, tá? Maravilhoso. Agora bora para o próximo. Eu jogando meu telefone praticamente no chão. Ô, Jesus amado. Maluco isso, menina. Agora, continuamos para o próximo livro, que também é muito bom, gente. Esse livro também eu li no ano passado. Nossa, gente, que tanto livro que eu li no ano passado, né? Meu Deus do céu. Mas esse daqui, gente, eu gostei bastante. Ah, tá. Eu tava tentando lembrar se a primeira frase desse livro era realmente boa, se eu tinha colocado esse livro aqui aleatoriamente, mas não, a primeira frase desse livro é realmente muito boa, que é o livro Mentiras Incendiárias, que... Ai, gente, que livro maravilhoso. Mas vamos ler, né, a primeira frase, que aqui na primeira frase... Ai, gente, olha o início do capítulo, legalzinho, né, o negócio. Aí a gente tem 11 de agosto, 11 e 10, né, que tem a data e o horário. Aí você vai ter que ler o livro pra você descobrir o porquê que tem a data e o horário no livro. Mas continuemos, né, pra primeira frase do livro. Não estou vestida para encontrar um corpo. E aí eu não preciso ler mais nada, né, gente? Porque automaticamente você lê isso daqui. Não estou vestida para encontrar um corpo. Meu amor. Isso daqui, assim... Eu acho que esse livro aqui foi um que eu comecei a ler ele depois que eu fiz um vídeo aqui no canal, eu acho. Eu nem sei se eu cheguei a postar esse vídeo, pode ser que não. Mas, tipo, começando a ler, escolhendo a minha próxima leitura de acordo com a primeira frase dos livros. E aí, esse livro aqui tava no meio dos livros que eu tinha escolhido, né, pra ler a primeira frase, pra decidir qual que eu iria ler. Que a primeira frase que me chamasse mais atenção, eu iria começar a ler por esse livro. E aí, quando eu li essa frase aqui, eu fiquei tipo... Eu fiquei maluca, gente, sabe? Porque não estou vestida para encontrar um corpo. E tipo, como assim? E aí eu já fui ler o livro, e aí eu não consegui nem parar de ler esse livro. E foi maravilhoso. Apesar de que, assim, gente, eu passei um pouquinho de raiva com a protagonista do livro, a Hannah. Nossa senhora. Mas o livro é muito bom. Fora a Hannah, o livro é muito bom. Ai, gente, é porque a personagem, nossa, dá vontade... Assim, se ela morrer, não faria diferença. Mas é muito bom, tá, gente? Esse livro aqui, eu não vou dar muitas coisas pra vocês, mas ele me lembrou, quando eu tava lendo esse livro, me lembrou uma vibe muito PLL, sabe? Pretty Little Liars. Porque a gente tem um grupo de amigos aqui que faz uma merda, tipo a que as meninas fazem em Pretty Little Liars. Aí a primeira vez eu dou conta de falar direito, agora eu não dei conta mais. Mas enfim, em PLL, as meninas lá, o grupo delas não faz uma merda lá que elas escondem. Pois então, aqui também temos um grupo de amigos que faz uma merda e eles escondem de todo mundo. Só que não, né, gente? Tem umas coisas aí, umas paradas que acontecem, aí fica meio que escondido, só que não, e aí é muito bom, tá, gente? Então, eu recomendo a leitura deste livro. E com essa primeira frase, não tem como você não querer ler, não é mesmo? Então, agora bora para o próximo livro. E aí, o próximo livro, que seria o último livro dessa primeira pilha que eu peguei, que são 5 livros, eu tenho aqui mais 4 livros que eu não sei se eu vou colocar neste vídeo, né, porque eu tenho que ver como que tá ficando o tamanho do vídeo, né, pra ver se eu vou colocar, porque se estiver muito grande, eu não vou colocar não, né, gente, porque, enfim, a não ser que vocês me digam que gostam de vídeos longos e que vocês querem assistir vídeos longos, aí eu vou fazer um negócio do vídeo mais longo, que geralmente eu já faço, né, porque eu falo demais, mas enfim. Esse livro aqui pode ser que seja o último, pode ser que não seja. Então, vamos ver, né? Mas eu estou falando de A Última Casa da Rua Needles. E aí, vamos para a primeira frase desse livro, que é maravilhoso. Eu li também no ano passado, tá, gente?
O livro é dividido por capítulos dos personagens, tá? O primeiro personagem que vai narrar o primeiro capítulo é o Ted Bunneman. E ele começa já maravilhosamente bom, que é o seguinte. Hoje é o aniversário da menina do picolé. Tudo aconteceu perto do lago. Há 11 anos ela estava lá e de repente sumiu. Este já é um dia ruim. Então descubro que há um assassino à solta. Iconic. Gente, maravilhoso, maravilhoso, maravilhosíssimo. Porque ele te dá, assim, o contexto, sabe, do que tá acontecendo aqui. Tem essa menina do picolé, que a gente não sabe, tipo, quem que é essa criança, quem que é essa menina. A gente sabe que aconteceu perto de um lago há 11 anos e que a bicha sumiu, desapareceu e que tem um negócio de um assassino à solta. Só isso, gente, já, tipo, deixa você intrigadíssimo pra querer ler esse livro. E, cara, ai, que maravilhoso que esse livro, gente. Assim, você começa a ler o livro com um plot e chega no final é outro plot. E, oh my goodness, Jesus, é muito bom, tá? É muito bom. Aí a gente vai ter a história desse Ted, que ele mora sozinho nessa rua Needles e tal. E aí tem esse assassinato, essa menina que sumiu, desapareceu. E ele, em um certo momento, né, a polícia investigando, ele foi como um suspeito ali. Mas aí depois descartaram ele porque, enfim, o coitadinho, gente, não tinha nada com que incriminar o coitadinho. Só que aí acontece umas paradas aí, a irmã dessa menina que sumiu, desapareceu, acha que ele tá com a menina, e aí ela quer investigar por conta própria, e ela vai investigar, e aí coisas acontecem, e... enfim, vai ler esse livro, que é muito bom, tá? Muito maravilhoso. Gente, eu amo esse livro, eu quero muito reler ele, porque... sabe, eu sinto que eu não prestei tanta atenção, e que eu não peguei tudo que eu poderia ter pegado lendo este livro. Então eu preciso reler ele, né? Na verdade, todos esses livros aqui que eu falei pra vocês até agora, eu tenho vontade de reler, sabe? Ai, gente, assim, eu reli um livro esse ano. Eu ainda não reli, gente. Não, eu reli sim, gente, que é Quando a Noite Cai, da Karina Ricci. Eu reli ele e eu amei, gente. Sabe, assim... foi maravilhoso, gente, ter relido esse livro. E aí agora eu tô com vontade de reler todos os outros livros que eu já li, que eu amo, pra, sabe, sentir as mesmas coisas e, sabe, ver o quanto que eu amadureci, sabe, o quanto que o tempo passou e, tipo, eu mudei, porque os mesmos pensamentos e sentimentos que eu tive outra hora lá atrás, quando eu li um livro, né, de primeira vez, não vai ser os mesmos que eu vou ter agora. Então eu amo releituras, apesar de que quando eu li, eita, Ana! Eu lendo Quando a Noite Cai, da Karina Ricci, eu tive a mesma reação com tudo, gente. Eu tive as mesmas reações. As mesmas, gente. Definitivamente. Então, assim, por isso que eu quero reler, né? Mas, enfim, por enquanto, este é o último livro. Vamos ver como que tá o tamanho do vídeo. E aí eu vou saber se eu vou continuar, né, falando dos outros 4 livros que estão aqui, ou se esse aqui vai ficar como o último mesmo. Então eu vou olhar aqui, e aí, conforme a banda toca, né, eu vou continuar gravando, falando dos outros livros, senão vai ficar para outro vídeo. Até mesmo porque tem outros livros, gente, que eu tenho pra indicar pra vocês. Então, tipo, tem mais 4 aqui, mas tem outros livros que eu coloquei na lista que não vão aparecer no vídeo, porque também não tem como eu falar de todos os livros que existem na face da Terra, que, tipo, só a primeira fase te convence a ler, né, gente? Porque senão o vídeo vai ter 50 mil anos de duração. Então, deixa eu ver aqui, e aí eu volto com vocês. Vocês estão com a sorte lascada, viu? Porque o vídeo tá bem pequeno, então vai dar pra me falar dos 4 livros que eu tenho aqui. E aí eu não preciso, né, fazer uma outra parte. Na verdade, tem mais livros, é igual eu disse, gente. Tem mais livros além desses 4 aqui. Então, se vocês quiserem que eu faça uma outra parte, eu posso fazer, né? Porque são vários books que tem aqui. E é sobre isso. Agora vamos pra esses 4 aqui, que senão a gente não vai terminar esse vídeo. E o livro em questão, vocês não reparem na capa do livro, porque esse livro aqui é velho, coitadinho. É o primeiro livro que eu comprei com My Cash, com My Money. Na verdade, eu não comprei livro com dinheiro de mais ninguém, a não ser o meu. Mas esse livro aqui tá muito velho, tá muito acabadinho, tadinho.
E é por isso mesmo que eu também tenho dó de passar ele pra frente e dar ele pros outros. Porque ele tá acabadinho. E também não só por isso. Porque ele foi o primeiro livro que eu comprei, né, gente? E eu amo ele. Então eu não vou dar pros outros de jeito nenhum. Que é o livro Menina Veneno, da Karina Risse. Eu tava falando de Karina Risse agora. Pois então, Karina Risse de novo. Aqui tá a marca do selo, que é a porcaria. Esse livro aqui eu comprei, gente, foi na Americanas, gente. Quando... Americanas não. A falida livraria lá que faliu. Saraiva. Oh, meu Deus, o Cebolinha me pegando aqui. Saraiva. Meu Deus. Enfim, não tô dando conta de falar mais, gente. Nessa livraria falecida, tá, gente? Que eles colocaram aqui o negócio com o preço do livro, que eu não sei pra quê, né? Colocar o preço do livro com um adesivo na capa. Coisa de gente doida. E aí tá marcado aqui, ó, tá todo amassado. A capa também tá bem encardida, bem suja. Mas eu amo esse livro aqui. Inclusive é um livro que eu precisaria reler, né, gente? Que eu li ele, tipo, 2018, 2019. Foi quando eu li esse livro. Nossa, tem muito tempo, né? E aí, gente, no início do livro ele tem tipo um prólogozinho, que é do prólogozinho que eu vou ler pra vocês, tá? E aí eu vou ler só a primeira frase, porque já vai dar eu vou conseguir dar o contexto do negócio do livro pra vocês. Que é a seguinte, a primeira frase. Ah, eu estava ansiosa para que você chegasse, meu bem. E aí, é isso, tá? E aí, como assim? Ah, eu estava ansiosa para que você chegasse, meu bem. Então assim, e aí eu te digo, aqui a gente tem algumas reportagens, tipo, textos, recortes, sabe, de reportagens. E aí a gente tem aqui, com um look poderoso, Malvina Neves é a estrela da noite em jantar VIP e dá a dica: diamantes e seda caem bem em qualquer garota. E aí, quando a gente vai pro primeiro capítulo, né, a gente tem aqui o primeiro capítulo, que é o seguinte: achei que seria bacana deixar você ver essas reportagens. Oh, meu Deus, eu tô lendo errado. Gente do céu, não sabe ler essa menina, não. Achei que seria bacana deixar você ver esses recortes. Além de refrescar sua memória, eles vão me ajudar a dar veracidade à minha história. E aí, a história do livro, gente, vai indo nesse tom, sabe? É como se a personagem do livro aqui estivesse falando com você, sabe? Literalmente, ele é escrito nesse tom. É, tipo... E ela vai falando com você como se você estivesse aqui sentada do lado dela, sabe? Tipo, conversando com ela. E ela te contando a história das coisas que aconteceram com ela. E é maravilhoso, gente. Maravilhoso, maravilhoso. Aqui a gente vai ter um reconto, tá? De Branca de Neve. Aí é contado pelo ponto de vista da madrasta má, sabe? Então... Ai, gente, é muito bom esse livro, assim, pra adolescente, tá, gente? Porque, assim... Parando pra pensar, assim, na história, whatever... Eu acho que se eu reler esse livro hoje em dia, eu vou achar ele meio bosta. Porque ele é muito adolescente. Eu li ele quando eu tinha ali meus 14, 15 anos. Então, era a minha época de ler esse livro. E pra mim foi muito bom quando eu li esse livro nessa época. E eu gostei muito do livro justamente por esse tom de tipo... Como assim? Essa mulher tá falando comigo, sabe? Inclusive aqui tem um... No finalzinho aqui, né, do prólogo, ela fala assim... Ah, me desculpe, onde estão meus modos? Vamos, sente-se, fique à vontade. Teremos uma longa conversa. Está confortável? Ótimo. Antes de começarmos, quer comer alguma coisa? Uma tortinha de maçã? Não? Tudo bem, então vamos à história que nunca foi contada. Então, tipo assim, esse é o tom do livro todo. E me chamou muita atenção quando eu li esse livro e eu amei. Então... eu recomendo super, e pra adolescentes, gente, principalmente se for menina, tá? Eu não sei se meninos iriam gostar tanto desse livro, mas meninas, dá esse livro de presente pra alguma menina, gente, adolescente, pré-adolescente, que elas vão amar, certeza. Principalmente se elas gostarem de Branca de Neve, foram meu Deus, a cagueira, fissuradas com esse negócio de Branca de Neve, tá? Muito bom. Agora vamos para o próximo. Que agora, gente, este próximo aqui, eu li ele esse ano, tá? E eu amo muito esse livro, eu amei. Assim, foi um livro um tanto quanto complicado, difícil de ler por causa do contexto da história, mas eu amo, tá, gente? Eu gostei bastante, que é o livro A Devolvida, que na verdade ele saiu pela Tag Inéditos e ele tinha outro nome, eu acho que... Ai, gente, eu esqueci o nome pelo qual ele saiu pela Tag... Mas não é o mesmo nome que tá aqui, tá? Devolvida. Esse livro aqui foi publicado pela Faro Editorial, né? Depois
de ter saído pela Tag. E aí eu li esse livro, eu adquiri ele pelo Scoob, né, por troca lá no Scoob. E aí eu li esse livro, já esse ano eu troquei ele, já peguei ele pra ler e eu amei. E vamos à primeira frase do livro, que assim, impactante. Só tenho isso a dizer. Iremos para a frase. Aos 13 anos, eu ainda não conhecia minha outra mãe. Tipo, cara, quando eu li isso daqui, eu fiquei tipo, como assim não conhecia minha outra mãe? Tipo, que outra mãe, minha filha? A gente costuma ter só uma mãe, né? E aí, essa primeira frase foi me levando pra ler mais um pouco. Quando eu fui ver, eu já tinha terminado o livro e eu tava, tipo, em choque com a história. E é muito bom, tá, gente? Muito bom, muito maravilhoso. Leiam esse livro, gente, leia mesmo, porque ele é muito bom. E assim, ele te faz refletir muito sobre filhos, sabe? E eu sou uma pessoa que eu penso muito em... Quando eu vou ter, né, os meus filhos, gente, eu penso muito nesse futuro, de quando eu me casar, que eu vou ter meus filhos e tal. Eu penso muito nessa coisa de como que eu vou criar os meus filhos. Porque eu não quero criar eles traumatizados igual eu sou, sabe? Igual eu tenho minhas questões por causa da forma que eu fui criada, sabe, gente? Então, eu não quero criar os meus filhos da forma como eu fui criada. E eu também, sabe, tenho outros medos e outras coisas com relação a filhos e tal. E quando eu li esse livro aqui, ele me fez refletir ainda mais sobre essa questão de filhos, sabe? Principalmente com relação à adoção de filho, sabe? Porque, assim, o filho, quando ele é adotado, né, uma criança ali, um adolescente, whatever, quando é adotado, pode ser muito benéfico pra ele ou pode ser traumático, porque assim, às vezes a pessoa adota ali e realmente cuida muito bem daquela criança, daquele filho ali que ela adota, né, gente? Mas tem pessoas que, quando adota, às vezes a intenção dela não é ter um filho, é tipo ter ali um empregado, sabe? É com outras intenções que a pessoa adota, às vezes, de uma criança, né, uma pessoa. E isso pode acarretar traumas, né, na vida da pessoa. Então, quando eu li esse livro, eu me refleti muito sobre essa questão. E não só sobre isso, mas como as questões que a protagonista estavam passando eram questões que também estavam, assim, internalizadas dentro de mim, sabe? E, gente, foi muito bom ter lido esse livro. Eu acho que eu preciso reler o livro e reler ele com outros olhos, sabe? Depois de ter lido, você consegue realmente compreender as coisas que aconteceram aqui. E aí, eu quero reler ele pra poder, sabe, ir refletindo, e lendo aos poucos, devagar, pensando, e anotando, e marcando, sabe? Então, esse livro aqui é muito bom, ele mexeu muito comigo, e eu super recomendo, gente. Eu não é um livro que é um livro mais pro lado de drama, sabe, gente? Não é um livro tipo, romance, fantasia, não. Eu é um livro mais, tipo, de drama. Livros com a vibe dos livros que o Paulo Hatz gosta, basicamente. Então, gente, leia esse livro que é muito bom. Agora, esse próximo livro aqui, gente, eu não terminei de ler ele, né? Mas a primeira frase dele é muito boa, tá, gente? Eu parei na página 230 e faltam, acho que umas 150 páginas pra terminar de ler, mas eu nunca terminei de ler, que é Flores Partidas, que tem muitos anos que eu comecei a ler e nunca terminei de ler, mas esse ano eu pretendo terminar de ler ele, talvez esse mês ainda. Se tudo der certo, eu quero terminar de ler ele esse mês, porque eu achei o audiobook dele lá na Audible, e agora eu tô viciada nesse negócio de ouvir o audiobook e acompanhar no livro, então eu quero fazer essa parada aí. E a primeira frase desse livro, gente, é muito boa, tá? Eu parei de ler ele lá atrás porque é um livro muito pesado, tá, gente? A autora do livro, que é a Karen Slaughter, ela tem uma escrita muito gráfica. Então, assim, a história do livro já é muito pesada. E aí, a autora é muito gráfica. E tem cenas aqui, tipo, com relação a mulheres, tá, gente? Que são muito pesadas e muito gráficas. Que me deixou muito enojada, gente. Me deixaram muito enojada essas cenas. E aí, eu tive que parar de ler. Porque eu percebi que se eu terminasse de ler esse livro, tipo, não ia dar bom, sabe? Eu tava prezando pela minha saúde mental. E na época eu tinha, tipo, uns 17 anos. De 15 pra 17, 18 anos. Então, assim, né? Eu era praticamente uma criança lendo um livro muito pesado. E eu percebi que não ia dar bom. E que também eu não tava conseguindo ler, gente. Tava me dando asco. Eu tava ficando com vontade de vomitar enquanto eu li o livro. E aí eu parei. Inclusive, eu ainda lembro das cenas pra trás que tava acontecendo, que me fez parar o livro, né, gente? Enfim, mas é muito
boa a primeira frase do livro, que a gente começa o livro com um prólogo, né, que dá o contexto do restante da história que vai acontecer. Que, inclusive, tá até marcado, que é a seguinte: assim que você desapareceu, sua mãe me alertou que descobrir exatamente o que tinha acontecido seria pior do que nunca saber. E, gente, que frase maravilhosa, né, gente? Porque, tipo, a gente já tem um contexto da história que, né, isso daqui é um pai falando, né, sobre o desaparecimento dessa filha. E que a mulher falou: ó, meu querido, ela sumiu, desapareceu. E se você for descobrir o que foi que aconteceu com a tua filha, você querer ficar investigando, vai ser pior ainda, sabe? Tu vai ficar calma. Vai ser pior descobrir do que não saber nada. E aí, cara, é muito bom, né, essa primeira frase, porque ela já te dá o contexto da história, te deixa instigada a querer ler. E esse prólogo, né, que é ali o primeiro capítulo do livro, é muito bom, gente, porque ele vai mostrar essa dor desse pai que teve a filha, né, ali desaparecida, que ele não sabe o que aconteceu. E aí a gente pula depois, né, pro presente aí, né, que a gente vai acompanhar as irmãs, né, dessa garota que sumiu, que desapareceu. E aí a gente vai descobrindo coisas e mais coisas de, sabe, que são interligadas com relação ao desaparecimento dessa irmã, e aí, entendeu? E é muito bom o livro, tá, gente? A escrita da autora é muito boa, só que é aquela coisa que eu falei, muito gráfica. Então, assim, eu não recomendo nenhum livro dessa autora, né, da Karen Slaughter, pra quem tem, assim, problemas com relação a gatilhos em livros, sabe? Tipo, mulheres, meninas, tenho muito cuidado em pegar livros dessa mulher pra ler, porque tem um outro livro dela que é A Boa Filha. Eu tenho esse e-book, inclusive, que ficou de graça na Amazon um tempo aí, e aí eu peguei. E esse livro eu comecei a ler e também é muito gráfico, então assim, e na maioria das vezes ela retrata muitas coisas que acontecem com mulheres, afinal das contas, né, ela é mulher, então ela sabe como que é estar na pele de uma mulher. E ela escreve muita coisa com mulher, né, porque assim, gente, querendo ou não, acontece muita coisa com mulheres, relacionamentos abusivos, os caras que matam as mulheres por causa de ciúmes, whatever. Então ela retrata muito esse tipo de coisa nos livros, e eu não recomendo pra você ler se você tem algum gatilho com esse tipo de coisa, tá? Mas o livro é muito bom, a escrita é muito boa, e eu quero terminar de ler esse livro, enfim, né, começar a ler ele de novo e concluir, né? Mas eu recomendo, super recomendo, tá, gente? Leiam. E aí, vamos para o último livro agora. Agora sim, é o último livro, tá, gente? Que esse livro aqui, eu li ele também tem muitos anos atrás, e eu amo esse livro. Esse livro aqui é um livro que dá pra você ler num dia, numa sentada, por causa da estrutura do livro, que é o livro daqui pra baixo, que inclusive essa capa aqui, né, fica, tipo, reluzindo, né, porque a capa é toda cinza. E assim, esse é um livro que ele é escrito de uma forma diferente, tá vendo? Tipo, ele é escrito em forma de poesia, gente, que é muito bom, muito maravilhoso. E aí a gente já começa, né, o primeiro capítulo assim, gente: ninguém acredita em mais nada hoje em dia. Por isso mesmo, não contei a história pra ninguém. Mas vou contar pra você. E pensando bem, já sei que você nem vai botar fé também. Vai achar que é mentira ou que é loucura. Mas na boa, essa história é real. Aconteceu comigo. Sério, aconteceu. Aconteceu mesmo. E assim, gente, não sei se você ficou com vontade de ler, mas quando eu li, eu fiquei com vontade de ler, tá, gente? Porque, tipo assim, é outro livro, né, que tem a mesma vibe desse livro aqui, né, que é o personagem, assim, praticamente conversando com o leitor. Então, eu achei muito icônico, né, isso. E também tem a questão de que o livro é escrito de uma forma diferente. Então, cara, tem aqui, ó, tipo, os textos é tudo dessa forma. E são textos muito curtinhos. Então, você lê esse livro correndo, literalmente. O livro tem 314 páginas, mas essas 314 páginas são, tipo, 50 páginas, porque os textos são muito pequenos, então dá pra você ler num dia, de boa. E é muito bom, porque a gente vai acompanhar a história do Will, o Will, que o irmão dele é morto. E aí a gente tem um personagem que ele é negro, né? E aí a gente, né, gente, negócio de injustiça, que ele foi morto, mas por uma injustiça ali. Eu acho que ele foi morto por negócio de tiroteio lá, negócio com a polícia e tal. E aí ele tá pensando em se vingar da morte do irmão e tal. E aí ele tá pensando se ele faz, se ele não faz. E é basicamente isso que a gente vai acompanhar na história. Mas é muito bom, gente, muito bom mesmo, porque a gente
tá na cabeça do personagem aqui. E o livro é bom que ele se passa em 60 segundos, gente, eu acho. 67 segundos que o livro se passa. Ele se passa, assim, praticamente é 1 minuto, né, gente? O livro se passa e é muito bom, sabe, gente? Muito bom, porque a gente tem esse contexto desse personagem e a gente vai entender a mente dele, a gente vai entender sobre o que é ser negro na sociedade, né, gente? E é muito bom o livro, super recomendo. E a primeira frase é maravilhosa, né, gente? Caso não li só a primeira frase, eu li, tipo, o texto todo que tá aqui, mas na verdade, se a gente leva em consideração que é, tipo, uma poesia, a página toda seria a primeira página, né? A primeira frase. E é sobre isso, a gente lê esse livro. E esse livro, eu acho que ele já deve estar mais barato, né, gente? Porque esse livro é velho, apesar de que... Não, né, gente? O livro tá tão caro que não deve estar barato, não. Mas leia o livro, tá, gente? E esses foram os livros que eu indiquei pra vocês, né, gente? Deu, eu acho que 5, né? 6, 7, 8, 9. Faltou 1 pra 10, né, gente? Faltou 1 pra 10. Mas foram 9 livros aí que eu indiquei pra vocês, com a primeira frase do livro. E aí, eu quero que vocês me digam se vocês gostaram deste vídeo, se vocês gostaram, sabe, desse tipo de indicação, assim, com a primeira frase do livro. Se vocês querem outro vídeo nessa vibe. E aí você me conta aí nos comentários. E é sobre isso que é o vídeo de hoje. E agora eu quero terminar esse vídeo logo pra me trocar essa roupa, gente. Pelo amor de Deus, né? Então, calor. Um beijo pra vocês. Fica o Pai do Céu e até o próximo vídeo. Fui. Ou desliguei essa roupa que eu tô aguentando mais. Que calor, gente, que calor. Na City de vocês tá fazendo calor? Onde que vocês moram? Aí tá muito calor, porque assim, eu moro no Goiás. E eu moro assim, a 3 horas mais ou menos de Goiânia, né, da capital de Goiás. E, cara, tá muito calor, muito calor, muito calor, muito calor. Apesar de que deu uma chuvinha bem legalzinha, deu uma refrescadinha, mas agora já voltou calor, né, gente? Então assim, socorro Deus, socorro Deus. Vai fazer o que, né, gente? É a vida, né? E daqui pra frente é só pra trás, vai se esquentando mais. Ai, ai, Jesus.